dia, pessoal. Sou o professor Tiago Santiago, sou professor de matemática e estou aqui com a Rede dos Saberes para melhorar o conhecimento de vocês e com a Prefeitura Municipal de Remanso, que vai colaborar cada vez mais para a educação da cidade. Hoje nós iremos começar com uma matéria que está sempre ao nosso redor. Onde você olhar, você vai encontrar esse tema que chama polígono. Então, para começar a nossa aula, primeiro nós temos que entender o significado dessa palavra e o que é o polígono, porque não podemos começar um assunto sem saber o que significa aquela palavra e a definição dessa palavra. Então, polígono. Primeiro começamos aqui com a definição, que diz que tem que ser uma figura plana. E aí, o que é uma figura plana? É uma figura que só possui duas dimensões, ou seja, comprimento e largura. E ela tem que ser limitada por uma linha poligonal. O que é uma linha poligonal? É uma linha que forma um segmento de reta. É uma linha que não pode ser curvada, certo? E tem que ser fechada, ou seja, ela não pode ser uma linha aberta. E o que é o significado da palavra polígono, né? Alguns livros vocês irão encontrar muitos ângulos, ou pode ser também muitas linhas retas. A palavra polígono, ela deriva do grego, né? Então ela é a junção de duas palavrinhas. Uma que é a palavra poli, que vem de muitos ou vários, e gono, que são, ou a gente pode chamar de ângulos, ou também linhas retas, porque o ângulo ele é formado por duas linhas retas, né? Os polígonos, além de ter linhas retas, elas têm que ser fechadas. Então, essa figura que está aparecendo aí para vocês, ela é uma linha, ela é formada por segmentos, mas infelizmente ela não é fechada. Então, por isso que essa figura que apareceu aqui para vocês, ela não se trata de um polígono por causa de uma falha que aconteceu nessa figura, que foi ela não ser fechada. Outro exemplo que a gente tem aqui, veja que você tem uma linha, ela é formada de segmentos de reta e, infelizmente, ela não fechou essa linha. Então, novamente, a gente não tem um polígono. Então, para a gente reconhecer primeiro o que é um polígono, a gente tem que saber o que não é um polígono. Então, me dê um exemplo de que é um polígono. Pronto, eu tenho aqui um polígono, que é uma linha fechada, simples. Por que simples? Porque ela não se cruzou. Então, ela tem que ser uma linha fechada e não pode se cruzar. E ela tem que ser formada por segmentos de reta. Então, essa terceira figura que apareceu para vocês aqui, ela sim é classificada como um polígono. Outros exemplos que nós temos, todos esses daqui, são linhas fechadas simples. Por que o nome simples? Porque ela não pode se cruzar. E ela é formada por segmentos de reta. Então, é assim que nós definimos na matemática o que é um polígono. Continuando, coloquei um exemplo para vocês. Pensem aí comigo. Qual dessas figuras são polígonos? Eu tenho aqui o exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Identificou os polígonos? Vamos lá reconhecer qual delas é ou não é um polígono. Vamos ver a figura 1. Ela complementa toda a definição. Vamos lá voltar para a definição. É uma linha fechada simples. Por que o nome simples? Porque ela não se cruza. E ela é formada por segmentos de reta. Então, a primeira figura, sim, é um polígono. Vamos observar a 2. Será que ela contempla a definição do que é polígono? Você percebe que tem uma falha nessa figura. E qual foi a falha dessa figura? Ela é uma linha fechada.
E ela é simples, porque ela não se cruzou, mas ela não é formada por segmentos de reta. Então, a figura 2 não contempla ser um polígono. Vamos lá para a figura 3. Beleza. A definição me diz que tem que ser uma linha fechada. Aí você vai dizer, ela é uma linha fechada, professor. Mas ela não é simples. Por que ela não é simples, professor? Porque ela se cruzou. Eu disse que a definição disse, é uma linha fechada simples. Então, se tem que ser simples, a linha não pode se cruzar. Como se cruzou, a figura 3 também não contempla ser um polígono. Olhando para a figura 4, observamos que ela é uma linha fechada simples, né? E é formada por segmentos de retas. Então, ela não peca em nenhum a parte da sua definição. Então, a figura 4 também contempla ser um polígono. Vamos ver a figura 5. Vamos ver se contempla ser um polígono. Observaram? Algum falha na definição? Perceberam na figura 5 que ela não é formada por segmentos de reta? Então, a figura 5 também não contempla ser um polígono. A próxima seria a 6, e sim, ela contempla um polígono pela definição linha fechada simples, formada por segmentos de reta. A 7 é na mesma ideologia da 5, né? Não é formada por segmentos de reta. É uma linha fechada? É. É simples? É. Mas não é formada por segmentos de reta. E o último exemplo, o 8, e sim, ele é uma linha fechada, formada por segmentos de reta e simples, né? Ou seja, é uma linha que não se cruzou. Então, dentre esses 8 exemplos, nós temos 4 que são polígonos e 4 que não são polígonos. Pessoal, a gente vai finalizar o nosso encontro por aqui sobre os polígonos, mas no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar mais sobre os polígonos. Então, curta aí, deixe seu like, compartilhe e agradeça a Rede dos Saberes que está fazendo esse papel importante para nós.